Foi identificada a jovem de Anápolis que morreu num grave acidente na BR-060. Conversar agora com o Tiago Silva, que chega com mais informações. Ou seja, nós tivemos aí então um acidente hoje cedo, onde um homem morreu na BR-414 e infelizmente uma jovem também, Tiago, que perdeu a vida na BR-060. Foi no fim de semana, amigo? Alisson, foi nessa manhã de segunda-feira, né? Iniciando essa semana, duas jovens vieram a óbito. Eu atualizo para você. Essa primeira que foi identificada foi a Camila de Paula, de 19 anos. Ela também estava nesse veículo. Foi a primeira vítima. Quando a polícia chegou até o local, ela já foi encontrada sem vida. Aí depois foi feito ali a retirada das outras vítimas dentro desse carro. Eram 5 no total. A segunda que veio a óbito foi a Ana Luísa Carvalho. Ela estava em estado gravíssimo com traumas múltiplos. Foi levada ao hospital, mas acabou também perdendo a vida aí nesse trágico acidente. As outras vítimas foram levadas ali por motoristas que passavam ali na via, na BR ali sentido Goiânia, Rio Verde, né? Elas eram 5 ocupantes desse veículo, todas as 5 de Anápolis. Elas estudavam numa faculdade em Mineiros, né? A própria faculdade acabou também aí emitindo uma nota lamentando o falecimento das duas meninas, como eu disse aqui já anteriormente, e também aí lamentando o acidente como um todo. Eu vou trazer essa nota aqui para a gente acompanhar o que foi dito então aí por essa faculdade, né? A nota diz o seguinte: nós lamentamos informar o falecimento de duas acadêmicas do segundo período do curso de medicina, a Camila de Paula Lopes Cavalcante e a Ana Luísa Carvalho, que são do Centro Universitário de Mineiros. Nesse momento de dor, expressamos nossos mais profundos sentimentos aos familiares, amigos e colegas e que encontrem conforto e força para superar essa perda irreparável. Então, 5 estudantes, né, dentro desse HB20 que seguia sentido Goiânia-Rio Verde. Mineiros fica um pouco mais ali à frente, logo depois de Jataí, passa Rio Verde, Jataí, depois Mineiros. Então elas estavam seguindo para a faculdade. As 5 são de Anápolis, 2 então aí perderam a vida nesse trágico acidente, viu, Alisson? Aqui os nossos mais profundos sentimentos a todos os familiares aí das duas jovens envolvidas nesse trágico acidente, amigo. Sim, expressar aqui em nome de toda a TV Sucesso Band, para as famílias e para os amigos também, e também colegas de faculdade, de turma lá, né? 2 jovens que perderam a vida, mas temos ainda mais pessoas internadas em estado grave, de acordo com o Tiago, ou seja, que ainda inspiram mais cuidados. O carro ficou completamente destruído, destruição total, BR-060, sentido Goiânia, Rio Verde. Elas estudavam, né, lá na cidade de Mineiros e, infelizmente, uma tragédia aí que destruiu vidas tão jovens, né, minha gente? Começo da vida, Tiago. Pessoas que estão começando a vida, realizando sonhos, faculdade, todo mundo sabe, de medicina é uma das mais difíceis, porque além de ser um curso caro para as famílias poderem pagar muitas vezes no particular, demanda pelo menos 10 anos de estudo entre o próprio curso e residência médica. Enfim, é complicado, é um sonho muito caro para se pagar. Agora, jovens que perderam a vida não por conta do curso em si, mas por conta de um acidente trágico nas rodovias aqui do estado de Goiás. Tiago, só para poder reforçar essa informação, tem mais vidas ainda que inspiram cuidado agora? Então, as outras 3 vítimas, elas foram levadas por próprios motoristas que passavam por ali, com situação um pouco mais amena do que as outras que foram resgatadas, né? Só para a gente trazer então aqui, a Camila de Paula foi a que perdeu a vida, a Ana Luísa Carvalho também perdeu a vida com múltiplas fraturas. Aí tem a Isadora, essa não teve sobrenome divulgado. A Isadora foi resgatada com um pouco mais de gravidade, consciente, mas aí com algumas fraturas nos membros inferiores e também com trauma facial. Então as 3 eram as mais graves, 2 faleceram, a Isadora também que instiga um pouco mais de cuidado nesse momento, mas as outras 2 jovens que não teve a identidade revelada, essas não estão fora de perigo, mas a própria Isadora também teve aí os ferimentos nos membros inferiores e um trauma facial, mas também fora de perigo, tá? Tiago, é o seguinte, minha gente, a vida já se foi, as vidas já se foram, 2 jovens, né? E nós não podemos aqui fazer nenhum tipo de terrorismo ou teatralizar uma tragédia como essa. Mas vamos lá. Geralmente, nenhum acidente acontece em vão, minha gente. Todo acidente acontece com um fator por trás. Ou é condição de pista, ou é excesso de velocidade. No caso aqui, um capotamento. Jovens lindas no começo da vida que perderam a vida. Então, sempre temos que alertar aqui para os perigos do trânsito rodoviário no Brasil, mas acima de tudo, Tiago, o fator cultural. Eu não estou falando aqui que é esse caso, minha gente. Vamos aguardar a perícia apontar o que houve. Mas um feriado como esse,
né, que se prolongou um pouco mais, feriado do dia do trabalho, tantas e tantas tragédias. O que a gente está querendo falar e despertar nas pessoas é um pouco mais de consciência de trânsito, porque às vezes é uma ultrapassagem proibida no local que não pode, ou é andando demais, perde a aderência do veículo na pista ali numa curva, né? Perde a estabilidade, são vários fatores por trás. Embriaguez ao volante também, que é recorrente do Brasil, e todos os anos, minha gente, o Brasil mata quase 40 mil pessoas no trânsito. É como se uma cidade de Inhumas desaparecesse do mapa, Tiago, todos os anos. E a gente sabe, meu amigo, você tem experiência longa já como repórter, a gente sabe, Tiago, que infelizmente não podemos aqui julgar esse caso específico, mas geralmente 80% dos casos têm imprudência ou embriaguez ao volante como fatores que levam as tragédias a acontecer, Tiago. Exatamente, Alisson. Aí fica uma situação também complicada porque ainda não foi divulgado a dinâmica desse acidente, né? A princípio eles estavam ali próximo a uma reta, saída de uma curva, então a perícia de fato vai dizer o que aconteceu. Agora esse ponto ou da imprudência de quem está no volante ou que está alcoolizado ou de outros motoristas também contribui, a gente sabe que muito para esse tipo de acidente. Eu estava conversando com o Elton Santos aqui, o nosso querido Pigmeu, nosso cinegrafista. A minha família, né, muita gente sabe, mora no interior de Goiás, minha esposa fica em Séries, os meus pais em Rubiataba, e todo final de semana eu acabo descendo para lá. Hoje eu estava retornando de Séries aqui para Goiânia para trabalhar por volta ali de umas 9h30 da manhã, já chegando em Jaraguá, na cidade de Jaraguá, no sentido sul, bem numa entrada, né, que é mais curvada. Eu fiz uma ultrapassagem numa posição que era permitida a minha ultrapassagem e uma carreta vinha na subida sentido norte, onde era totalmente proibido fazer. Imagina, duas carretas, uma do lado da outra. Eu olho para o lado, bem curtinho ali, o acostamento para eu jogar o carro. Foi por um triz. A gente costuma brincar aqui nos bastidores, né? Eu cheguei a ver a luz ali de perto, porque de fato passou muito, mas muito arriscado e muito apurado. Ou seja, eu tranquilamente fazendo o meu trajeto bem mais cedo do que o normal e, consequência de um outro motorista, poderia nem estar aqui agora fazendo um link com vocês. É uma situação muito complicada que exige muito cuidado, viu, Alisson? É isso aí, meu querido. Obrigado pelas informações aí. Misericórdia, né? Graças a Deus. Livramento de Deus aí. Obrigado.